Olá, meu nome é Wiclan e esse podcast está sendo gravado por componente de comunicação na Universidade Federal da Bahia. E a gravação desse podcast é feita para uma disciplina muito importante que trata justamente de comunicação. É sobre esse assunto que a gente vai tratar com uma especialista, digo eu, no assunto. Como a gente fala na Bahia, é manjadora dos Paranauê. Então a gente vai bater um papo bem descontraído com a nossa convidada. E eu gostaria que ela se apresentasse. Por favor, por gentileza, convidada. Diga quem és. Primeiro, agradecer o convite, Wiclan. Eu sou Jucineide Carvalho, sou pedagoga, então já tenho a comunicação na pedagogia. Eu fiz mestrado em educação à distância e agora estou fazendo doutorado pesquisando educação à distância também. Então a comunicação está na minha carreira o tempo todo, né? Com certeza. Muito obrigado, Jussi. Como eu disse a todos que estão nos ouvindo aí, a pessoa manja muito de comunicação, né? A toa que está fazendo até doutorado, voltado até para a área. Inicialmente, assim, antes da gente começar com as perguntas, confesso para você que eu sou um pouco preconceituoso com EAD. Para mim nunca foi uma comunicação muito eficiente. E por conta dessa comunicação não eficiente, eu acredito que não teve um respaldo produtivo quando se trata no EAD, na formação do indivíduo, né? Mas você acredita que a comunicação tem um peso mais difícil, talvez, no EAD? Como é isso para você, assim? O que você pensa? Deixa eu tentar contextualizar um pouquinho. Bom, educação à distância é uma modalidade de educação. O que acontece na educação à distância, no ensino médio ou na graduação, as diretrizes curriculares são as mesmas. Então, por exemplo, um curso de administração à distância ou um curso de administração presencial tem que ter a mesma quantidade de carga horária, os mesmos conteúdos. Tudo que uma pessoa formada em administração presencial à distância, tudo que essas pessoas vão ter num curso tem que ser igual. Porque as diretrizes curriculares para o curso de administração no país independe da modalidade. Ponto. Isso é uma coisa importante. Para uma instituição oferecer educação à distância, ela tem que ter um credenciamento do Ministério da Educação, né? Então, não sei se você sabe, eu sou avaliadora do MEC também. E aí, quando a instituição quer oferecer EAD, ela passa por uma avaliação do MEC, recebe uma comissão, tem que apresentar documentos, tem que apresentar currículos dos professores, tem que apresentar um projeto, ou seja, algo muito trabalhoso. Só que as instituições, muitas vezes, quando oferecem educação à distância, elas organizam tudo muito bem, estrutura, equipamentos, pessoas, mas pecam na comunicação. No papel é lindo. No papel é lindo, mas aí a parte da comunicação às vezes é complicada. Então, por exemplo, eu trabalho na educação à distância desde 2003. Quando eu comecei a trabalhar na educação à distância, o modelo que eu trabalhei primeiro era com fita VHS. Não sei nem se você sabe o que é isso, né? Que você é novinho. Mas era com fita VHS. Aí depois evoluiu para CD, para DVD, para CD, para pendrive. Aí depois sim começaram a ter as plataformas. Pra nuvem. Pois é, quando tudo era mato. E aí o que acontece? Desde que eu comecei em 2003, eu percebo claramente que o que tem de ruim, o que se propaga de ruim na educação à distância é exatamente em função da comunicação com ruídos. Não vou dizer falta de comunicação, porque a comunicação existe, mas é com ruídos. Então, por exemplo, tem gente que fala, eu não vou fazer educação à distância, não vou me matricular no curso da educação à distância, porque eu preciso do professor ali comigo diariamente. Eu já tenho dificuldade com o professor ali presencial, quanto mais à distância. Quando a pessoa fala isso, é porque ela não conhece a educação à distância, ou ela teve relação com alguma iniciativa de educação à distância que não tinha uma comunicação efetiva. Porque quando o pessoal pensa em educação à distância, pensa no Instituto Universal Brasileiro de antigamente, né? Que o pessoal fazia curso de rádio por correspondência, curso de artes por correspondência, né? Aí a pessoa recebia as apostilas, estudava sozinho, fazia as atividades e mandava pelos correios. Então, muitas vezes o pessoal associa a educação à distância hoje, né, 2021, a essa educação à distância daquela época. Eu não estou dizendo que o Instituto Universal Brasileiro não cumpriu seu papel. Cumpriu, porque pessoas de muito longe conseguiram uma formação com esse modelo, por correspondência, né?
Porém, a educação à distância de hoje, 2021, é a educação à distância que busca a comunicação principalmente a partir da cultura digital. Então, a educação à distância de hoje não é a educação à distância de quando eu comecei a trabalhar em 2003, nem a educação à distância lá da época desse ensino por correspondência, entendeu? Agora, o que é que precisa, na minha opinião? Eu acho que a comunicação precisaria ser mais azeitada, precisaria ser mais estruturada para poder utilizar esse monte de dispositivos que hoje a gente utiliza, né? Com a internet, enfim, com a educação 4.0, com a cultura digital, com a cybercultura, com essas coisas todas, né? Eu acho que se a gente conseguisse entender bem o que é educação à distância e se as instituições que atuam com a educação à distância soubessem se comunicar melhor também, né? E ter qualidade no trabalho, né? Eu acho que seria muito bom. Eu já trabalhei em educação à distância em várias áreas, em várias funções. Já trabalhei em educação à distância muito ruim, já trabalhei em educação à distância muito boa. Mas o que eu percebo é que tanto a ideia, como você falou, né, o papel, precisa estar bem estruturado, quanto também precisa ter aí algumas questões dentro desses subsistemas, né, da educação à distância. Então, no caso, o EAD ele é tão válido quanto um curso presencial. Exato. Agora vai precisar de algumas questões. Por exemplo, a educação à distância, para ela funcionar, ela precisa de 3 subsistemas. O administrativo, então aquela coisa, fazer a matrícula, né, onde é que eu acesso, o número de matrícula, enfim, essas questões administrativas. A parte tecnológica, a plataforma, o que tem na plataforma. Então, repare, se o administrativo não for bom e a plataforma também não for boa, o pedagógico, que é o terceiro subsistema, não vai acontecer. Então, repare que não é somente ter o professor, o conteúdo e o estudante. A plataforma, que é o tecnológico, tem que estar rodando bem, o administrativo tem que estar rodando bem. Por quê? Até no presencial deve ser assim também, né? Você estuda na UFBA, eu faço doutorado na UFBA, por exemplo, quando a gente entra lá no SIGA, no sistema, né? E a gente quer ver o nosso histórico. Se aquilo ali não estiver funcionando, a gente vai achar ruim, né? Então assim, peraí, eu já fiz tais disciplinas, como aqui não está funcionando, né? E olha que eu estou falando né? Já bate, então, e olha que eu estou falando do presencial. Então, na educação à distância é a mesma coisa, o sistema tem que estar funcionando, a tecnologia tem que estar funcionando, o administrativo tem que estar funcionando e o pedagógico também. Só o Iclan, que às vezes o professor que vai trabalhar na educação à distância, ele não recebe a formação para trabalhar na educação à distância. E aí ele vai com todo o know-how do presencial para dar aula à distância. Para trabalhar na educação à distância, ele vai precisar dominar a parte tecnológica, vai precisar também dominar um pouco dessa questão administrativa, porque tem que lançar nota, tem que... Essa parte, né? E vai precisar ter uma pedagogia diferenciada. Ora, quando eu dou aula no presencial, eu tenho ali uma sala, as pessoas na minha frente, eu tenho um quadro para escrever ou algum slide para mostrar. Quando eu estou trabalhando à distância, são outros recursos. Então, eu vou precisar, enquanto docente, me adaptar para isso. Então, o que é que acontece muitas vezes com as instituições? Elas formam os professores para darem aula à distância, mas fazem a formação somente do tecnológico. Olha, aperta aqui, clica aqui, é assim que salva e tal. Mas é a parte da formação. Como é que eu vou me comunicar com os estudantes via plataforma, via podcast, via videoaula, né? Eu vejo várias vezes professores que estão gravando videoaula, principalmente agora na pandemia, que estão olhando para si, e aí fica com o olhar vesgo, né? Fica com o olhar torto, porque não está olhando para a câmera. Então, o mínimo é você falar, professor, olhe para a câmera. É importante que seus slides tenham um pouco texto. É importante que você tenha algumas paradas para poder conversar com o aluno, mesmo que você não esteja com o aluno presencialmente. Se você para e pergunta, olha, agora eu queria que você pensasse sobre esse aspecto, né? Antes de você continuar a atividade, eu queria que você respondesse aí no seu material. E aí colocasse uma questão. Então, tudo isso é a forma da comunicação pedagógica, a mediação pedagógica, a comunicação pedagógica dentro da educação à distância. E muitos professores não têm isso, né? Então, recebem a proposta, são formados no uso técnico, mas não no uso da formação, da comunicação na educação à distância. E isso é uma coisa que talvez prejudique. Então, você não é a única pessoa que tinha ressalvas com a EAD, ou preconceito com a EAD.
Muitas vezes as pessoas têm esse preconceito, não porque achem que não vão aprender, mas porque entendem que tem alguma coisa ali que não está comunicando bem, e essa é uma das. Sim. Dá para perceber que realmente esse processo de educar, ensinar o professor, vamos dizer assim, entre aspas, né, educar, a usar a plataforma. Porque às vezes o professor já tem dificuldade na comunicação presencial. E aí ele vai para uma plataforma que ele não conhece, onde ele só ensinado a plataforma. E aí ele não se adapta, então é um processo bem intenso, que eu acho que o professor sofre nisso tudo. Eu não sei pra você, assim, como é que foi pra você essa adaptação? Porque num dia a gente tava presencial, né, vamos dizer assim, de repente vem a pandemia e tudo que você tinha de reunião dentro do seu trabalho, suas aulas, talvez, viraram EAD. Como eu já era da educação à distância, então para mim o uso das tecnologias não foi nada difícil, né? Mas eu trabalho com equipe de colegas que tinham muita dificuldade, nunca tinham gravado vídeo, nunca tinham entrado numa sala de videoconferência, né? Eu terminei o mestrado em 2009. Quando eu terminei o mestrado, a minha banca estava toda espalhada pelo Brasil, né? E o mestrado tinha um período para poder concluir. E em 2009 a minha banca foi videoconferência. Era o Adobe que a gente usava na época. Então a minha banca foi assim, porque eu estava aqui em Salvador, a minha orientadora estava no Paraná, tinha outro professor que estava no Federal do Ceará, outros 2 professores, então foi na plataforma. Infelizmente sem plateia, né? Sem pessoas, eu queria muito que tivesse, mas por conta dessas questões estão acontecendo dentro da plataforma, né? Mas hoje, na pandemia, muitos professores não conheciam isso. Então, aquelas perguntas técnicas, né? Onde eu clico? Como eu acesso? Como eu compartilho o slide? Onde eu vejo os alunos? Tem lista de presença? Onde eu ponho o link? Como eu faço para colocar um vídeo? Então, tudo isso foi bem complexo. Porém, Wicklon, olha só, quando eu estava em 98, não sei nem se você já tinha... Tinha um aninho. Tinha um aninho de vida. Na universidade, por exemplo, do estado da Bahia, já existia um laboratório de informática, com todas aquelas limitações dos laboratórios da universidade pública, mas já tinha. E dentro da Faculdade de Educação, por exemplo, eu já acessava, então a gente já tinha e-mail, a gente já acessava as redes possíveis da época, né, ICQ e tudo mais. Meu Deus, seus colegas todos vão ver que você está falando com a idosa, né? Mas tudo bem. Não é para cortar essa parte, tá? Não edita. E aí o que acontece? Então a gente já usava isso, né? E eu lembro que muitos colegas achavam que era assim, a moderninha, né? Eu e um outro colega, a gente já acessava essas coisas, aí a moderninha e tal. A gente tinha um provedor de e-mail na época, Zipmail, que agora ainda existe, mas pouca gente usa. E o que é isso? Pois é. E aí a gente já tentava fazer essas aproximações com a tecnologia, né? Eu fui formadora do programa de informática na educação, do Proinfo, do MEC, e também ajudei professores a conhecerem essas mídias. Então, assim, se a gente tivesse uma certa regularidade no conhecimento de tecnologia de lá para cá, a gente teria hoje uma educação menos assustada com a tecnologia no momento em que a pandemia chega. Eu sei que nem a sociedade estava pronta para a pandemia, ninguém estava pronto para a pandemia. O que eu estou falando é do uso da tecnologia. Então, assim, a gente tem disciplinas de tecnologia nas faculdades de licenciatura, mas todos os professores se assustaram no momento de dar aula via tecnologias. Por que isso acontece? Mesmo tendo essas disciplinas. Porque a gente estava estudando as tecnologias lá somente para a parte técnica e não para a parte de formação. Então, fazer um slide, fazer um texto, fazer um blog, coisas do tipo, né? Então, assim, tudo muito técnico, mas a parte da formação. Então, assim, como é que eu posso dar uma aula por uma plataforma de videoconferência? Como é que eu posso fazer um trabalho colaborativo com essas ferramentas todas aí que tem na nuvem hoje em dia, que a gente pode trabalhar em colaboração? Então, é isso, a gente não estava pronto, né? É importante também dizer, viu, Wicklon, que o que a gente está vivendo hoje é o ensino remoto, em que a gente substitui a aula presencial lá no local na universidade por uma plataforma. Não é educação à distância, é o ensino online, né? Educação online, é o ensino remoto, não é educação à distância. Educação à distância, como eu te falei no início da nossa conversa,
é uma modalidade que requer autorização do MEC, que requer visita do MEC, que requer todo um protocolo, documentação, projeto e tudo mais. Mas eu não vou te dizer que a educação à distância não use também esses recursos que a educação online está usando, né? Que o ensino remoto está usando. Agora, neste momento em que estamos em pandemia, os professores, as universidades, os estudantes também precisaram aprender a se comunicar. É esse o ponto que eu queria entrar também, porque eu sei o ponto de vista dos estudantes com os professores, mas eu queria saber também dos pontos de vista dos professores com os estudantes. Pois é, a gente precisou aprender, né, a se comunicar. Então, assim, eu sou professora de educação à distância há muito tempo, eu gravo aula, eu gravo videoaula, tal, tudo há muito tempo. Mas eu nunca tinha vivido uma pandemia. Os meus alunos da graduação presencial nunca tinham usado esse tipo de tecnologia nesse momento agora, né? Então, eu precisei adequar a aula que eu dou, a comunicação que eu faço para esse momento. Então, precisaram ser outros slides, precisei alterar até o tempo de aula. Eu precisei alterar muita coisa. Então, por exemplo, deixa eu te dar 2 exemplos. Tem uma disciplina que eu trabalho que é Educação das Relações Étnico-Raciais. E aí, a cada aula, antes da aula, eu sempre colocava alguma música, né? Negra. Nosso professor bota música. Pois é, eu sempre colocava alguma música negra e tal para poder começar. Então, um dia eu colocava jazz, outro dia eu colocava Lauryn Hill, outro dia eu colocava Beyoncé, outro dia eu colocava Jay-Z, outro dia eu colocava a Harmonia do Samba. Então, assim, sempre o pessoal já chegava e já tinha esse momento, né? Se a gente tivesse estudado alguma coisa antes, eu às vezes começava com uma pergunta, então essa coisa da sala de aula invertida, começava com alguma pergunta e usava o chat para o pessoal ir colocando as respostas. Aí eu ia copiando as respostas deles e ia colocando no meu Docs. Outras coisas também que eu fiz, por exemplo, sabe essas atividades em grupo? Cada estudante pode abrir uma sala também e fazer suas atividades em grupo. Então eu falava, olha, cada grupo vai fazer sua sala, vai discutir isso aqui que a gente propôs, me manda o link aqui para o meu WhatsApp e eu vou passando nas salas para poder ver como é que está a discussão e no que é que eu posso ajudar. Então, outras formas de comunicação, outras formas de ensino e também de aprendizagem foram criadas, né? Outra coisa também que eu fiz, que a gente estava estudando um texto, tem um professor chamado Lázaro Cunha, que é o coordenador de um cursinho chamado Steve Biko, fica lá no Pelourinho, que é um cursinho que tem como objetivo formar estudantes negros e negras para entrarem em universidades públicas. Fica lá no Pelourinho esse cursinho. E tem um texto do professor Lázaro Cunha muito legal, que é o conhecimento tecnológico universal de africanos e afro-brasileiros. Então a gente fez o estudo desse texto durante 3 encontros. No último encontro eu convidei o professor Lázaro para entrar na sala sem avisar para ninguém. Então a gente estava lá terminando de estudar e tal, daqui a pouco ele entrou sem avisar. E aí, e o pessoal fazendo a discussão e tal. E aí de repente eu falo, e aí Lázaro, tudo bem? Ele, tudo bem, Jússi. E aí todo mundo tomou um choque, né? Meu Deus do céu, a gente está aqui com o texto dele e de repente o autor está aqui. Ai meu Deus, assim, foi um frisson, né? Porque eu poderia ter levado ele presencialmente na faculdade que eu trabalho, sim. Mas agora por conta das tecnologias e com esse processo todo da pandemia, eu convidei, mandei o link e ele entrou. Então, são algumas adaptações, adequações que eu fiz, por exemplo, na minha sala de aula, em função da pandemia, né? Então, eu alterei minha forma de comunicar. E também os estudantes também alteraram, né? Os estudantes estão lá, as mães de família, com seus filhos, com a casa, com o pai, com mãe, com tudo junto, né? Com barulho, com cachorro, com som que passa na frente, com não sei quem que liga o carro de som. Então, assim, a gente precisou adaptar, sem falar na empatia, né, Wiclan? O mundo está se acabando, os parentes morrendo, a gente tem que ter desemprego, né? Então, assim, muitas questões, as pessoas ficando doentes, vários alunos doentes, né? Familiares doentes, internet que não funciona. Então, tudo isso a gente precisou, dentro do nosso processo de diálogo, alterar, né? A comunicação da gente precisou ser alterada também por isso, né? Você acha que a pandemia, ela forçou os estudantes a... Porque o estudante, como você comentou no início, o estudante tem esse medo de chegar no professor para falar algumas coisas. Você acha que a pandemia, quando ela veio, ela forçou o estudante a melhorar essa comunicação com o professor?
Porque, por exemplo, eu tenho professores que já fizeram grupos no WhatsApp, mas tem outros na UFBA como um todo que não fizeram, e tem até meme falando assim, o professor tá reclamando que tá cheio de mensagem no WhatsApp. Justamente porque acredito eu que ele não comunicou como é que ele queria, por exemplo, um trabalho. E aí o aluno tem que correr atrás. Você acha que isso, por conta da pandemia, forçou o estudante a correr atrás mesmo do professor? Olha, Wicla, olha, educar é um ato de comunicar. A educação é comunicação o tempo todo. A educação infantil, a educação básica, a educação superior é um ato de comunicação. Então, qualquer iniciativa educacional, seja presencial, seja à distância, se ela não é bem orientada, ela vai ter ruído. Né? Então, se você estivesse tendo aula presencial e o professor não soubesse explicar direito o que é que ele está querendo, no final ia chegar alguma coisa diferente do que ele pediu. Só que, se você tem várias aulas antes dessa atividade, você vai ficar perguntando, professor, é isso mesmo? Professor, é isso mesmo? Né? E na educação online, tem essas questões, né? Então, assim, eu sempre falei que na educação presencial, você pode chegar e ir para todas as aulas, sentar no fundo da sala, você nunca vai ter falta. No dia da prova você faz a prova, no dia do trabalho você apresenta o trabalho, pronto. Na educação à distância, se o professor abre um fórum de discussão e você não escreve nada, você não esteve presente. Se tem uma atividade para entregar e você não entregou, você não esteve presente. Então, a presencialidade no ensino presencial é diferente do ensino à distância ou da educação online. Você acha que isso pesa muito a presença do corpo, vamos dizer assim? Porque é um corpo que pode estar presente. No caso do presencial, né? No ensino presencial, é um corpo que pode estar presente do ponto de vista físico, biológico, mas de repente não está do ponto de vista da implicação, né? Da participação em si. E na educação online, a mesma coisa acontece. Porque o corpo pode estar ali somente vendo, somente assistindo, somente lendo e não se posicionou. Ou seja, é a mesma analogia que a gente pode fazer com quem vai assistir uma aula, mas não está ali. Por isso o professor pede para ligar o webcam. Essa coisa da câmera é uma coisa bem complexa, né? Porque apesar de a gente ter a questão da limitação da tecnologia, então a gente sabe que existem algumas plataformas que quando todo mundo liga a câmera, ela fica lenta. Isso é um fato, né? É comprovado. Mas também tem gente que, bom, eu só vou ligar e eu vou fazer outra coisa, né? Vou ficar aqui no WhatsApp, vou fazer outra coisa. Do ponto de vista, se forem crianças que ainda não sabem muito bem para que é educação e tudo mais, existe ali uma tutela, né? Existe a responsabilidade dos adultos, tudo bem. Mas no caso de adultos, Wicla, sinceramente, o estudante está na universidade, ele está ali para uma formação profissional, para uma formação humana, para uma formação, entende? E aí ele tô nem aí para essa aula. Eu vou te dizer uma coisa, como alguém que está há 20 anos formada. Lá na frente a pessoa vai sentir falta daquele conteúdo, sabe? Vai sentir. Todo professor toda aula que a gente não assiste, todo conteúdo que a gente não deu muito assunto, porque a formação profissional, ela não é dividida em disciplinas. A organização em disciplinas é para poder sistematizar. Mas, por exemplo, você se forma em direito, em administração, em pedagogia, em medicina, você é médico, é pedagogo, é filósofo, é de cinema, entende? Então você é um profissional na sua integralidade. Essa coisa das disciplinas são somente para poder tentar sistematizar, organizar, ser mais analítico. Então quem não prestou atenção, quem desligou a câmera, se for na pandemia, ou quem foi para a sala de aula presencial, mas só foi, lá na frente essa pessoa vai sentir alguma dificuldade. E aí a própria carreira vai cobrar. É verdade. Infelizmente, né? A própria carreira vai cobrar. Eu já fui uma professora que antes eu tinha essa exigência, né? Que todo aluno fosse muito dedicado, muito organizado e tal. Mas aí depois de um tempo a gente vai pensando que cada um tem suas histórias também, né? Suas limitações, suas dificuldades, né? Isso também é se comunicar, né? E você pede para os alunos ligar a câmera ou não? Eu peço já antes, né? Quando as aulas começam, no início do semestre, eu já falo, olha gente, a gente vai sempre estar com as câmeras ligadas, então penteie o cabelo, se arrumem,
no cenário. Procure um lugar na casa que você perceba que vai ter menos gente passando, menos, né, situações. Então, acho que hoje, depois de um ano, né, a gente já consegue mais ou menos se organizar em relação a isso. Se você estiver num lugar que não tem como, tiver alguma dificuldade, eu quero que você, ao iniciar a aula, me avise no chat o que é que está acontecendo, porque você não vai poder ligar ou coisas do tipo. Mas pelo menos ligue, me dê um oi, me explique, e aí você pode desligar. É assim que eu faço com os meus alunos. Professora Jucineide, se ninguém quiser ligar, se as pessoas não quiserem ligar, hoje eu não tenho mais nenhum tipo de preocupação com isso, tá? Justamente porque aquele assunto que você falou antes. Exato, porque cada pessoa tem as suas responsabilidades, né? Independente. Quando eu entrei na universidade, eu também entrei com 17 anos, né? Ia fazer 18. Mas eu sabia que eu estava entrando para uma formação profissional, entende? Uhum. Mesmo sendo novinha. Agora, curiosidade minha. Quando o professor ele pede para o aluno ligar a câmera, o professor analisa o comportamento no aluno na câmera para tentar ler uma comunicação dele, assim? Acredito que sim. Você observa isso? Observo. Por exemplo, no dia que eu pedi... Sim. Por exemplo, no dia que eu chamei o professor Lázaro para entrar na minha aula, todo mundo estava com a câmera aberta, né? A gente estava estudando o texto dele, que é a contribuição dos povos africanos e afro-brasileiros para o conhecimento tecnológico universal. Então ele estuda Egito, ele estuda a medicina egípcia, ele estuda os brasileiros, né, que tiveram contribuições para a tecnologia, para o conhecimento universal e tal. Então estava todo mundo com a câmera aberta. Eu falei com ele o horário de entrar. Ele entrou e ficou lá quietinho, né? Eu autorizei, ele ficou lá quietinho. Aí daqui a pouco eu falo, alguma pessoa falou assim, professora, lá na página 17 eu percebi que o professor Lázaro fala sobre esse aspecto. Por exemplo, eu não sabia que aquele túnel, né, tão histórico que tem lá no Rio de Janeiro, Rebouças, foi feito por um engenheiro, André Rebouças, que era negro e era baiano. Não sabia disso, não sabia que era baiano, não sabia que era negro, e é um túnel tão famoso, né, e eu não sabia desse processo todo. E aí eu vou e pergunto, e aí, Lázaro, como foi fazer esse estudo? Não, então assim, ver as carinhas de todo mundo assustada, né? Fala, meu Deus, vocês começaram a rir, meu Deus, professora Justa, você não existe. Ele aqui com a gente, então, se as câmeras estivessem ligadas, não teria como dimensionar isso. Então, por exemplo, hoje na pandemia, eu sei que muitas pessoas não estão podendo ver os seus familiares, e a ligação por vídeo tem sido muito mais realizada do que a ligação por áudio, né? Ou por texto, né? O meu filho tem 1 ano sem ver praticamente a avó dele, paterna. E aí, quando ele faz uma ligação por vídeo, ou para os colegas, ou quando ele liga para você por vídeo, né? Então, pelo próprio vídeo, você consegue fazer algum tipo de aproximação. Isso é afetivo também, né? Sim. A gente teve uma época que a gente estuda na nossa disciplina justamente a comunicação não verbal. E o quanto isso implicava. Aí, eu queria saber, por isso que eu te perguntei, porque eu queria saber justamente o ponto de vista do professor, se ele faz essa análise também, se isso passa uma comunicação mais efetiva realmente para um professor que está lá no EAD constantemente. Eu acho que passa, Até nas reuniões e tudo mais, né? Então imagina você fazer uma reunião com alguém, você está com a sua câmera ligada e a pessoa está com a câmera desligada. Sim. Eu acho até um desrespeito. Outro dia eu estava vendo um texto do professor Boaventura Souza Santos, depois dá uma olhada, é O Fim do Império Cognitivo, o livro dele, um livro de 2019. E ele até tensiona, né? Ele pergunta, existe comunicação não verbal? Porque no momento em que você está parado, você está comunicando alguma coisa com seu olhar, com seu corpo e tal. E aí ele questiona, isso não seria verbal? Muito legal, né? Será que você não está falando também, só que é uma outra linguagem? Bom, Jussi, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Eu acho que a gente tem bastante material para compartilhar com o pessoal. E quero realmente agradecer pela sua presença no nosso podcast. Eu que agradeço. Adoro podcast. Toda vez que tiver, pode me chamar. Obrigado.